Bom dia, meninos. Vamos lá. Então, nossa aula, iniciando aí, dia 11 de agosto. Assim, a previsão é que esse semestre ele passe rápido, né? Bom dia, Bruna. Então, é o seguinte, como a gente tá previsto aí, igual eu já vinha falando para vocês nas aulas. Bom dia, meu bom. Dá Tigrão, né? E aí, assim, nós estamos, então, num andamento aqui para a gente finalizar o nosso conteúdo. E, assim, enquanto for andando aqui pelas aulas online, beleza, a gente vai nos adaptando aqui. Bom, a videoaula da semana passada foi sobre Revolução Francesa, né? Vocês estavam com essa videoaula estão com essa videoaula postada no site, tá? Eu liberei para vocês lá. E dentro dessa videoaula eu expliquei sobre as fases da Revolução Francesa, né? As três fases da Revolução Francesa, que foi o movimento quando estourou a Revolução, pós a queda da Bastilha, tá? A Constituição da questão da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, expliquei isso para vocês lá no vídeo. O momento em que o rei não aceita a Constituição, e aí depois a mudança da forma de governo, que saindo de uma monarquia entrando para a República, é a Convenção Nacional, que vai lá de 1792 até 1795, né? E esse período republicano, a primeira fase republicana, né? Nós tivemos os grupos políticos, que eu expliquei para vocês, girondinos, jacobinos, pântano, planície. Daí sai o termo direita e esquerda, tá? O termo muito utilizado hoje. Foi desses grupos, os girondinos sentavam na direita, eram conservadores, os radicais eram considerados, os jacobinos sentavam do lado esquerdo do parlamento, da Assembleia. E aí nós tivemos toda uma reviravolta na Revolução, a radicalização da Revolução aí, e depois essa radicalização ela é contida com um movimento chamado de reação termidoriana, tá? Nós temos, então, através da reação termidoriana, a ascensão do jovem militar Napoleão Bonaparte, que acaba ascendendo ao poder, principalmente com a consolidação de um golpe em fins de 1799, o chamado golpe 18 de Brumário. E aí a revolução ela se encerra, iniciando aquilo que vai ser conhecido como Era Napoleônica, que é a aula que está disponível para vocês desde hoje às 7 horas da manhã, tá? Então a aula já está aberta. Eu gravei esse vídeo na semana passada, então a aula já está disponível para vocês. A aula de Era Napoleônica. Beleza? Então, assim, vocês terminando aqui, se vocês já quiserem ir lá e já dar uma olhadinha nessa aula e já fazer também as anotações, pode fazer as anotações e pode partir para os exercícios da lista, tá? Bom, a lista, então, deixa eu ver. Você sabe o nome do livro, ô Bruninha? O nome desse livro? Depois você passa para mim, porque o que eu tenho, os livros do Karl Marx, eu tenho o Capital aqui, né? Por isso que a galera... Capital eu tenho, né? Capital do Karl Marx. Esse aqui é um bom livro para... Tem que fazer a leitura, só que ele exige um pouco mais de tempo, né? Então, mas é um bom livro. Depois você me passa o nome do livro, tá? Tem um outro livro também, que é o que eu tô aqui com ele, que inclusive eu preciso até fazer a leitura dele, que é o do Friedrich Engels. Poder, Estado e Família e tal. Muito bom também. Ele faz uma conjuntura, uma análise geral. Depois você me passa o nome do livro, tá, né, Bruninha? Bom, então,
nós, a partir dessa semana, vamos finalizar a Revolução Francesa e a Era Napoleônica, tá? E aí, o que vai acontecer? O que está acontecendo? Nós estamos, então, na lista número 4, tá? A lista número 4, semana número 1, ele está em relação aos exercícios. Então, assim, tá, 18 de Brumário, Luiz Bonaparte. Só que o Luiz Bonaparte é o sobrinho do Napoleão, é o que vai ascender ao trono da França primeiro como presidente em 1848, tá? Após a Primavera dos Povos, quem vai subir ao trono é o Luiz Bonaparte. E em 1852, 4 anos depois, ele vai ser decretado como Napoleão III, tá? E o Luiz Bonaparte é o sobrinho do Napoleão Bonaparte, o pequeno rei, porque ele não chegava nem aos pés do próprio Napoleão. Napoleão também é um cara autoritário, né? Igual vocês viram lá no vídeo, vocês vão ver lá no vídeo que eu deixei, que já está liberado para vocês, né? Muito bem. Então, o que eu estava falando aqui é sobre a questão das listas de exercício, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Como é que vocês estão fazendo com o recolhimento? Alguém já pediu, já marcou uma data? Como é que vocês estão organizando essa lista aí? Falei para mim, por favor. Porque aí a gente já organiza o nosso aqui. Já deixo combinado. Ninguém? Ninguém falou nada? Ninguém falou nada? Não, ninguém falou data. Tá. Olha, então, assim, como vocês, qual que é essa data? Porque, assim, se você vai lá no colégio já entregar a de inglês, você já pode entregar a minha também. Como é que a gente vai entregar? Eu vou colocar para vocês, então, uma data específica e vocês vão lá e entregam para mim. A lista 2 já está feita, né? A lista 3 também. Então, assim, ao final da lista 4, você entrega para mim a 2, a 3 e a 4. Pode ser assim? Manda um ok, se tiver de boa. Beleza, então. Beleza. Olha aí, ó, que beleza. Tanto de ok. Ok. Maravilha. Então, lista, quando eu pedir, vou marcar essa data ao final da gente terminar essa lista 4, a gente termina no final desse mês, tá? Então, vocês vão me entregar a lista 2, a lista 3 e a lista 4. Lista 2 e a 3 já está feita, a gente está fazendo a 4 agora. Então, assim, não tem muito segredo, né? Beleza? Bom, então, vamos parar aqui de blá, blá, blá e vamos iniciar aqui a nossa configuração aqui. Bom, vamos para as atividades, igual eu falei para vocês, vou trabalhar essas aulas aqui, não vou fazer, o roteiro já está disponível para vocês. Vocês pediram de iluminismo, eu repostei o roteiro de iluminismo, está lá nessa aula de Revolução Francesa, tá? Então, você tem roteiro, você tem a videoaula, essa aula aqui eu vou trabalhar as atividades em si com vocês, tá? Deixa eu só abri-la. Deixa eu só abrir aqui, que aí fica mais fácil para a gente discutir, né? Só um minutinho aqui. Área de trabalho. Aqui. Listas anuais, lista 3. Esse mês que a gente está trabalhando ainda é o de maio, que a gente vai fechar ele agora. Depois, quando a gente tiver em setembro, a gente já vai estar trabalhando com os conteúdos de setembro, né? Bom, já passou então da semana 1, eu estou trabalhando então a semana 2, tá? Então, trabalhando na semana 2 aqui do conteúdo de vocês. Então, é essa lista aqui, ó, tá? Essa lista aqui. Então, a gente está vai finalizar essa lista aqui, tá? E aí, é o seguinte.
ele fala assim, ó. Eu vou trabalhar desses exercícios aqui, aí eu deixo por conta de vocês. Desses exercícios aqui, vocês tem algum exercício em específico que vocês querem que faça, que gerou dúvida, que fala, professor, não entendi esse exercício. Deixo aberto aí para vocês. Se tiver algum exercício, você me fala. Pode me falar aqui no chat que eu resolvo, tá? Faça o comentário aqui no chat que eu vou resolver a atividade, a questão específica. Aqui a lista 4, semana número 2, tá? Se não tiver, a gente vai passando aqui para... A gente vai passando, tá? Bom, então vamos lá. Vou começar aqui com o número 1. Se você tiver alguma questão específica aqui, a gente vai diretamente a ela, tá? E aí ele fala assim, ó, nessa lista 2 aqui, ó. Nesse exercício ele fala assim, ó, são consequências da Revolução Francesa. Ele quer saber o que é que a Revolução Francesa, tá? Isso aqui já é um exercício mais para você, porque a gente sabe que o Enem não trabalha com essa questão de você julga diretamente na questão, então assim, número 1, número 2, número 3. Mas isso aqui, sim, serve muito para a gente entender o que é algumas pegadinhas que a gente pode ter aí no desenvolvimento de outros processos seletivos. Então, assim, como eu não dou aula só para Enem, eu dou aula também para Unicamp, para FUVEST, né? E os outros vestibulares também. Então, assim, a gente sabe que não são todos no padrão Enem. Então tá lá, são consequências da Revolução Francesa. A vitória dos ideais e aspirações da burguesia, a queda do absolutismo e derrocada do antigo regime, a consolidação da sociedade estamental e dos privilégios do clero e da nobreza, o fortalecimento da política econômica mercantilista que edificou o desenvolvimento do capitalismo. Dessas aí, quais são as corretas? Nessa aqui é muito fácil, uma questão assim, mais para a gente só desenvolver aqui. O Igor, essa lista número 4, tá? Essa lista número 4 da lista mesmo, as listas que eu passo no início do ano, tá? Lista número 4. Beleza? E aí, pessoal, dessas que eu passei aqui, dessas alternativas aqui, qual que é que está correta e qual que está... Quais são as afirmativas corretas, quais são as afirmativas erradas, tá? Aponta aí para mim. 1 e 2, fala, Rafa. 1 e 2 é o quê? Certas. 1 e 2 certos, isso. Questão número 2 está correto, né? A Revolução Francesa, ela consolida, a gente tem que lembrar, ó, consolida o poder da burguesia e a queda do absolutismo. Tá, correto. Isso aqui tá correto. Beleza? Queda do absolutismo e consolidação da burguesia. A gente falou isso lá na nossa aula. Aí, Rafa, vamos lá então a 3 e a 4. A 3 é o seguinte, consolidação da sociedade estamental, tá? E dos privilégios do clero e da nobreza. Pessoal, sociedade estamental, quando eu falo de sociedade estamental, ela é dividida em camadas sociais, então ela assim, não tem uma ascensão, tá? Na verdade, o que aconteceu pós-Revolução Francesa foi a queda dessa sociedade de base estamental, tá? Então aquela pirâmide onde eu tinha clero, nobreza e terceiro estado, que é a burguesia, sans-culottes e as outras classes, essa sociedade ela cai, tá? Então, o que deixaria, o que teria a número 3 aí? Como é que você justificaria lá para mim? Você ia colocar que, na verdade, o que vai ocorrer é o fim do privilégio, tá? Daí você tinha que argumentar lá. Número 3, o que está errado é o fim dos privilégios do clero e da nobreza, tá? Então, o que vai ocorrer não é a consolidação, e sim a queda da sociedade estamental. Então, 3 está errado, tá?
E a 4, o que, que é que tem a 4, o que, que ela tem de errado? A palavra fortalecimento da política econômica mercantilista, olha só onde ele deixa lá para vocês, ó, olha onde ele deixa aqui para vocês julgarem. Política econômica de base mercantilista é a política do sistema absolutista. Tá? Eu já expliquei isso para vocês dentro de sala de aula, presencial, né? E repito aqui novamente, política econômica de base absolutista é chamada de mercantilismo. Por quê? Vamos lá. Relembrar o que é o mercantilismo. Ela tá as 4 características do mercantilismo. É metalismo, então busca de metais preciosos, então ela gera riqueza, então ela busca o acúmulo de riqueza, igualzinho ao capitalismo. O capitalismo é acúmulo de riqueza, tá? O segundo ela requer uma balança comercial favorável, ou seja, então ela tem que exportar mais do que importar. Terceiro ponto é a política de base protecionista. Então, se aumenta a taxa de imposto para que não ocorra o quê? Para que não ocorra uma concorrência de outros estados em relação ao Estado-nação, tá? Então, até agora, são todas características do capitalismo. E, por último, é o protecionismo, o colonialismo, que é a busca de áreas de exploração. Ótimo, o capitalismo faz isso tudo. Qual que é a diferença, então, entre o sistema liberalista capitalista, o liberalismo com o capitalismo, e a política mercantilista? É que o mercantilismo em si, ela tem o quê? Ela tem todo o poder concentrado nas mãos do rei. Então, toda a autonomia política, ela pertence ao rei. Tá? Então, a gente tem que estar antenado, a gente tem que estar focado nessa situação. Beleza? Então, o mercantilismo lá, enquanto o capitalismo, ela se desenvolve não na mão do estadista, mas ela se desenvolve dentro dos grupos políticos que dominam dentro do cenário de todas as nações. Então, são vários grupos políticos, são os empresários, tá? E aí, são os aristocratas que vão dominar dentro da cena capitalista liberalista, tá? Os donos das empresas, das fábricas, que vão se desenvolver principalmente a partir da segunda metade do século XVIII, né, que a gente viu isso lá na Inglaterra com a Revolução Industrial. Beleza? Então, correta ficaria aqui na número 1, a letra A, número 1 e número 2. Beleza? Então, como é que se justificaria aqui? Fortalecimento da política. Na verdade, com a Revolução, a consequência da Revolução Francesa, é a consolidação do sistema capitalista na França, com a ascensão da burguesia, tá? Consequentemente, a queda do antigo regime, principalmente com a deposição, né? Quando ocorre a deposição do Luís XVI, quando ele não aceita a Constituição em 1792. Só isso, é isso aí que vocês vão fazer para mim lá, vocês vão entregar. Tá? Beleza? Alguma outra questão? Alguma questão que vocês queiram? Não? Então vamos lá, vamos tocar. Você viu que lá na minha aula eu resolvi a questão número 10. Então, essa questão número 10 já está resolvida lá, porque fez parte também diretamente aquilo que a gente tinha programado, né? Bom, então aqui na questão número 2 ele fala assim, ó, os eventos históricos que caracterizam a modernidade, que impuseram o princípio moderno da subjetividade, foram a reforma protestante, tá? As luzes, que é o iluminismo, e a Revolução Francesa. José Carlos Reis, História e Teoria do Rio de Janeiro, Faculdade Getúlio Vargas, 2003, página 33. A partir do texto de José Carlos Reis, assinale a alternativa que indica uma
afirmação incorreta, tá? Então, assim, ele quer o que é essa afirmação correta. Depois que você achar incorreta, você vai especificar para mim por que ela está incorreta. Por isso que é muito bom essas atividades, são 10 atividades, por exemplo, por aula, que eu sempre passo para vocês. Por isso que é interessante essas atividades, porque não é só você marcar para mim, você não vai só entregar, entendeu? Essas atividades ela vai ter uma importância porque você vai ter que justificar por que você marcou aquela lá. Então vamos lá. A Revolução Francesa inaugurou o fim da Era das Revoluções Burguesas. Tá? O movimento iniciado em 1789 inscreveu-se na história pelo seu caráter antidemocrático e antiliberal. Tá aí. Achamos, então, a resposta, o item errado, né? A letra A. Por quê? Porque ele fala assim, ó, a Revolução Francesa inaugurou o fim da Era das Revoluções. Na verdade, a Revolução Francesa ela inaugura o início da Era das Revoluções. Está aqui, ó, deixa eu mostrar para você. A Era das Revoluções. Esse livro aqui, ó, se você prestou atenção, esse livro aqui, ó, do Eric Hobsbawm, A Era das Revoluções, ele marca, então, o início, tá? Ele vai fazer uma análise, tanto é que até na data aqui, ó, 1789, essa data aqui, é a data início da Revolução Francesa. Então, ela não marca o fim, ela marca o início da Era das Revoluções Burguesas, tá? Já havia tido alguma revolução? Já a Revolução Inglesa, tá? Mas a Revolução Inglesa não foi uma revolução de base. A gente estudou a Revolução Inglesa, né? A Revolução Inglesa ela não foi uma revolução de base popular. E ela foi uma revolução elitista, né? Ela foi feita dentro do parlamento. O parlamento, ela foi os parlamentares, então foi a elite inglesa, os puritanos, né? Então são os protestantes puritanos que levam à queda do absolutismo. E depois você vai ver lá que o parlamento volta a negociar com o rei até que ele se submete à Constituição. Então foi uma revolução que ela não vem das classes populares. Muito pelo contrário. Quando as classes populares chegou lá, que são diggers e levelers, a gente já falou isso nas aulas passadas, quando essas classes populares elas se manifestaram a favor de uma radicalização, o que aconteceu? O parlamento vai negociar, né? Vai negociar com o Guilherme de Orange, isso lá na Inglaterra, e o Guilherme de Orange vai acabar o quê? Vai acabar subindo ao trono e assinando a Bill of Rights, que é a Declaração dos Direitos, tá? Então, assim, na Inglaterra nós temos um movimento, uma revolução, só que uma revolução conservadora, ela é feita pela elite. Na Revolução Francesa, ela inaugura, tá? Inaugura a base das revoluções populares. E aí, o que é que deixa errado, então? Então, assim, as palavras que estão erradas é fim, que é o início da Era das Revoluções, e o movimento de 1789, ela tem o seu caráter, tá? Não é antidemocrático, tá? Não é antidemocrático. E também eles não querem democracia lá não, tá? Não querem governo do povo, não. Você vai ver que a Revolução Francesa, com a ascensão da burguesia, a burguesia ela vai defender o interesse dela. Tanto é que nos primeiros momentos e até o final da Revolução, as mulheres, por exemplo, elas não tiveram o quê? Elas lutaram na Revolução, como eu discuti no vídeo com vocês lá na questão 10, elas lutaram na Revolução, mas elas não conseguiram direito, tá? Tanto é que o sistema de votação a mulher ficou de fora, tá? Então, assim, mas também não posso falar que é um caráter antidemocrático. Então, a palavra antidemocrática ela não entra aqui. E principalmente o que deixa muito errado aqui, ó, essa revolução ela é de base liberal, tá? Não é antiliberal.
Então, essa letra A, ela ficaria o quê? Essa letra A é a incorreta, você justificaria lá por que que ela é incorreta com base nessa explicação minha aqui. Beleza? Tô indo rápido, tá de boa. Qualquer coisa vocês dão o toque aqui, o chat está aberto, tá? Bom, lá na questão número 3 da lista de vocês, ele fala assim, ó, acerca da Revolução Francesa, é correto afirmar. Então, vamos ver o que que é correto afirmar em relação à Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte representou um retrocesso social e político. Aqui já está errado, tá? Por quê? Retrocesso social e político é se o governo dele fosse um desastre, né? Ele, assim, base autoritária, censura à imprensa, perseguição. Então, Napoleão foi isso tudo. Só que ele instituiu alguns benefícios, criação do Banco da França, criação do franco, isso aí você vai ver tudo nessa aula que já está disponível para vocês, tá? Essa aula de hoje. Você vai criar o Código Civil Napoleônico, então não posso falar que o Napoleão representou um retrocesso, né? Principalmente quando afirma que ele restaura princípios feudais. Na verdade, ele vai sepultar os princípios de base feudal, tá? Lá no Código Civil Napoleônico. Os novos tempos foram traduzidos em obras de arte que elegiam os temas históricos políticos em detrimento dos religiosos, a exemplo do que fez o pintor David. Aí eu vou sublinhar isso aqui, e você vai ver que lá no vídeo de vocês, no vídeo de hoje, também eu vou estar falando sobre isso aí. Eu vou pular aqui e já eu volto nela. O jacobinismo, ou seja, são os jacobinos, quando eles se acenderam à ala radical, constitui uma espécie de proto-marxismo, ao propor o fim da propriedade privada. Proto-marxismo, proto vem de primeiros, tá? Originária, antes do marxismo. Não, aqui tá errado, tá? O jacobinismo, ele não tem essa relação, essa ligação de fim, ele não tem essa luta contra a propriedade privada, tá? Mesmo porque eu tenho uma classe burguesa ali que é a baixa e a média burguesia, tá? Então eu não tenho essa consideração com o fim da propriedade privada. A resistência burguesa ao pagamento de impostos foi um dos fatores que desencadearam o processo revolucionário. Bom, então vamos lá. Pode, Isabel. Isso, pode. Só que você justifica, tá? Lá no depois que você olhar, Isabela, você justifica, tá? Justifica lá. Depois você sublinhar, você vai lá e justifica por que você sublinhou, por que você marcou e por que ela está errada, por que ela está certa e tal. Falando sobre o contexto, complementando a questão. Só isso que eu quero. Beleza? A resistência burguesa ao pagamento de impostos foi um dos fatores que desencadearam o processo revolucionário, né? Bom, na verdade, não é resistência burguesa, a burguesia estava no terceiro estado, né? Então, assim, o que leva o processo revolucionário foi aqueles fatores que eu já tinha pontuado que está lá no roteiro de vocês, né? O absolutismo, o alto gasto, o envolvimento com guerras, as péssimas colheitas da década de 80, né? O tratado de panos e vinhos, que é o tratado foi firmado em 1786 com a Inglaterra. Então, assim, foram todos esses tratados, todas essas considerações. Não foi uma resistência da burguesia ao pagamento de imposto. Na verdade, a questão correta aqui ficaria a letra B, tá? Os novos tempos foram traduzidos em obras que elegiam os temas históricos políticos em detrimento dos religiosos. A exemplo que fez o pintor Jacques, tá? O nome dele é Jacques Louis David. Esse cara, ele pintou o quadro que eu citei durante essa aula que você vai ver hoje. Na verdade, essa questãozinha que está mais sobre Revolução Francesa, né?
Deixa eu abrir o quadro aqui para vocês verem. Deixa eu abrir o quadro aqui. Que é a coroação de Napoleão, tá? A coroação de Napoleão. Aqui, ó. Esse quadro aqui, ele representa... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui foi ele representa o momento em que o Napoleão ele auto se coroa, tá? Esse aqui, ó, é uma discussão que eu vou fazer na aula de hoje, tá? É o momento em que o Napoleão toma ele toma a coroa do Papa, tá? E ele vai auto se coroar e depois ele vai lá e coroa a princesa, a esposa dele, a Josefina, tá? Então, assim, esse quadro aqui foi do próprio pintor, o Jacques-Louis David, tá? E o nome do quadro é Coração de Napoleão. Por isso que ele fala, tá? Por isso que ele vai montar, ele vai observar da questão dos temas, né? Que ele fala aqui do tema, os termos históricos em detrimento dos religiosos, tá? Questão correta, Bruno, é a letra B de bola, tá? Então, deixa eu espelhar de novo aqui, a questão tá aqui, ó. Letra B, tá? Aquele quadro lá, ele mostra, né, os termos históricos, políticos, e aí o Davi, esse pintor francês, na verdade, é quase um pintor exclusivo do Napoleão. Ele tem várias obras sobre Napoleão e obras conhecidas, A Morte de Marat, o Napoleão empunhado no cavalo e tudo. Então, assim, é um grande retratista, né? Como não tinha fotografia para agilizar o processo, não, Napoleão ia ficar doido com fotografia também, né? Gostava de uma imagem, para fazer imagem boa igual ele fazia, só ele mesmo, né? Então, número 4 é a letra E, e você pode, aliás, número 3 é a letra B, aí você pode falar sobre a questão do quadro A Coroação de Napoleão, tá? Aí você explica o quadro, que o Napoleão é retratado, ele auto se coroando, que é o momento em que a mensagem do quadro traz, por exemplo, que o poder político na França ele vai se sobrepor às ordens da igreja, entendeu? Então Napoleão não aceita o Papa o coroando, né? Então assim é um quadro muito observado aí dentro da história francesa, beleza? Bom, então lá na questão número 4, uma questão facílima, né? Essa questão aqui ela vai representar aqui uma imagem, né? Vai representar uma imagem. Deixa eu aumentá-la aqui. Então tá aqui. Ele falou assim, ó, analisa a gravura a seguir. Vamos lá, fazer a análise, então, dessa gravura. Aqui nós temos 3 figuras centrais, né? Então nós temos aqui um clérigo, um nobre e tem uma pedra aqui, tá? E aqui tem o clero e a nobreza está em cima da pedra. E esse personagem aqui, ele representa o terceiro estado, tá? Então, uma coisa que aconteceu muito na França pré-revolucionária, que é aquele desenvolvimento que eu falei na aula, que foi o momento em que o primeiro e o segundo estado, ele massacrava o terceiro estado com a cobrança de impostos, né? Então, assim, para você fazer essa questão aqui, necessariamente você tem que entender um pouco sobre a questão histórica e entender que a França pré-revolucionária tinha os privilégios do primeiro e segundo estado sobre o terceiro, né? Principalmente o terceiro estado financiando, né, o luxo
do primeiro, né? Não, do primeiro e do segundo. Então tá aqui, ó. Essa caricatura é a obra de um artista francês anônimo, produzido no século XVIII, tematizando o contexto da Revolução Francesa. Nessa cena, a composição das personagens e dos outros símbolos evoca a... Essa questão, ela é tipicamente, genuinamente, muito estilo do Enem, tá? Principalmente trabalhando com o quê? Trabalhando com figuras, tá? Trabalhando com imagens. Então, assim, a leitura iconográfica, tá? Essa iconografia, tá? Essa base, você fazer a interpretação dessas imagens aqui, é o que eles buscam lá de vocês durante a prova. Então, assim, sempre vai ter imagem lá. Então, vamos analisar aqui. Aí ele fala assim, evoca, o que que essa imagem evoca? Posição privilegiada do exército na era napoleônica. Então, já assim, quando ele falou que ó, era napoleônica, você já pula fora, porque você já entendeu que o contexto é Revolução Francesa. Era napoleônica vem depois. Então, não perde tempo, não. Você precisa de tempo. Vai ganhar tempo. Quando você vê que o negócio está fora do eixo, coloca o Fzinho aqui, ó. Sempre eu falei, ó, coloca o Fzinho e já descarta, que abre seu leco. Superioridade do primeiro estado em relação ao segundo. Então, assim, na verdade, primeiro e segundo estão juntos aqui na imagem. Então, assim, já viu superioridade primeiro em relação ao segundo? Você já entendeu o contexto? Sai fora, porque não é superioridade. Promessa da Primeira República em punir a desigualdade entre os estados, simbolizada pela vestimenta das personagens. A Primeira República, lembrando a vocês lá, que é a república em que nós tínhamos girondinos, jacobinos, pântano ou planície. Se você não pegou isso ainda, vai lá no seu roteiro e volta que tem lá, tá? Você vai observar aqui que não tem nada de evocando aqui república, tá? Isso aqui é um contexto pré-revolucionário, então nem existia ainda nem girondinos, nem jacobinos. Não havia ainda essa posição, tá? Permanência após a revolução dos privilégios do clero e da nobreza, tá? Permanência após a revolução dos privilégios do clero e nobreza. Então já está tudo errado. Por que que eu posso falar que está errado? Porque não é permanência. Na verdade, nós temos o quê? Nós temos uma situação recorrente que ocorre na França antes da Revolução, né? Então, após a Revolução, ele já deu um outro contexto, ele já saiu de contexto, tá? Então, ele sai de contexto aqui. Então, se você já excluiu aqui pelas palavras todos os itens, ficou a letra E. Pressão sobre o terceiro estado. Olha aqui, ó, o terceiro estado representado aqui na imagem em cima da pedra. Pressão sobre o terceiro estado para o pagamento de mais impostos, tá? Traduzida pelo homem que se encontra esmagado pela pedra. Tá aqui, ó, a imagem tá falando. Não sou eu que inventei nada. Não tem uma consequência aqui, não tem nada falando. Então aqui, você leu a imagem, bateu aqui com a letra E, fica a letra E, é a questão correta. Beleza? Então tá aqui. Nessa aqui, número 4, letra E. Meninos, a gente vai trabalhar assim, tá? As aulas, nossas aulas agora de terça-feira, serão exclusivamente para tirar dúvidas, tá? Se eu abrir o espaço aqui, você não tem dúvida, atividade, e vamos trabalhar essas atividades. Na semana que vem, a mesma coisa com a era napoleônica, tá? O restante do restante dos gabaritos, depois eu passo para vocês aí, tá bom? Faça a lista, semana que vem eu passo, vocês me lembram. Um abraço para vocês, tudo de bom. Fiquem com Deus, boas aulas. Professor, Pode falar, Isabela. é porque na hora que você estava me explicando, a ligação caiu, aí no Sim, caso eu faço a lista na própria lista mesmo, né? Aí eu faço daquele jeito que você falou, vou sublinhando as palavras-chave e marcando a alternativa. pode fazer. Aí no caso pode continuar assim. Pode, Isabela. Aí você só faz assim,
a alternativa que você marcou, lá na lista mesmo, você aponta o erro e aí você faz a dissertação rapidinha, falar, ó, não, igual a gente fez aqui nas questões anteriores, entendeu? Ah, tá. Aí tem que fazer isso também na lista 2 e 3, né? Na 2 e 3 é o que eu sempre cobrei de vocês lá em sala de aula, beleza? Hum, então tá bom. Então Tá, tá, obrigada. aguardo vocês, até mais, tudo de bom. Tchau, boa semana. Tchau, boa semana, boas aulas, um abraço a todos.